Muito bem, então vamos iniciar. Sejam bem-vindos. Formulamos votos para que estejam desfrutando de alegria e paz interior. E convido a todos para que, durante 5 segundos, reflitamos sobre a bênção da vida. Estamos vivos. Eu nem sei porquê. Nem sei por que eu fui criado. Eu não sei por que eu existo. Porque eu podia não ter existido, né? Na hora que Deus criou, Ele podia ter criado um outro. E eu não. Eu agora seria nada. E o outro é que seria alguma coisa. Eu não sei explicar isso. Como eu gosto da vida, gosto de estar vivo, gosto de continuar respirando. E então eu não posso deixar de pensar que é uma bênção eu existir. Mesmo que eu não saiba por quê. É uma bênção eu estar tendo recursos para sobreviver. É uma dádiva para mim ter uma série de fatores diários que conspiram a meu favor. Gente que plantou para eu comer. E eu arrumei o dinheiro para comprar a comida que eu estou comendo. Não sei como foi isso. Quando eu não tinha dinheiro também comia, não sei como. Quer dizer que, se a gente for pensar na causa profunda das coisas, nós somos muito devedores aos agentes promotores da sustentação da vida. Segundo todas as informações que nós temos, o responsável por isso tudo aqui na Terra é Jesus. Jesus não é um ídolo religioso lá, que o pessoal fica rezando. Não é não. É uma pessoa vivo, consciente, inteligente, muito sábio, muito bom, que mora não sei aonde, mas tem acesso a tudo aqui na Terra, porque Ele que comanda tudo. E Ele que é responsável por tudo que eu tenho, sou, sinto, gosto, recebo. E na hora que eu descubro isso, eu falo assim, mas como é que Ele é bom? O que eu teria para dizer para Ele se eu o encontrasse? Isso que eu teria para dizer, eu posso dizer. Por isso que eu falei, convido vocês a terem 5 segundos de reflexão sobre os autores da nossa tranquilidade. Que é Jesus e os seus prepostos, os seus assessores, espíritos de várias hierarquias. De lá de cima, onde Jesus está, na mais alta hierarquia, nas hierarquias sucessivas, superiores, até chegar a nós, toda esta massa de inteligências trabalha para que aconteça na Terra isso que está acontecendo. A organização da vida, das lutas, da liberdade, da escolha. Pode ver, você é livre.
O que é isso? Se você quiser levantar aí, dar um grito e pular para cima e sair correndo para lá, você pode. O máximo que a gente faz é falar, olha que estranho, o cara gritou e saiu correndo. Estranho. Mas não proibido. Pode fazer. Então a liberdade de escolher o que fazer é um prêmio de altíssima qualidade que a gente não valoriza. Ah, mas eu sofro. Consequente a más escolhas que você fez. Você escolheu livremente. Se saiu errado, foi você que escolheu. Quando eu era pequeno, garotinho, morava lá numa fazenda. Não morava não, eu ia muito lá, nas férias, né? Minha mãe morava lá, era a dona. Mas eu morava na cidade, porque eu estudava. Morava com outros familiares. E a minha mãe comandava a fazenda. Vinha para cá constantemente, mas não estava comigo. De modo que o meu desejo maior na vida era correr para a fazenda para estar com a minha mãe. E já que eu estava lá, eu gostava. Estar na fazenda era uma beleza. Lá tinha árvore para subir. Tinha tudo que fazenda tem, não é? Tinha animais, tinha comidas variadas, saborosas, tinha, e sobretudo, muita liberdade. Fazia tudo que eu queria. E tinha um garoto lá na fazenda, filho de uma das pessoas que moravam lá, um dos empregados, mais ou menos da mesma idade, chamava Antônio. Eu gostava muito desse menino, porque ele brincava comigo. Ele era companhia para mim. Eu ficava com ele o dia todo, para tudo que era lugar, brincando. 8 anos, assim, né? E o Antônio era meio teimoso. Eu não era tão teimoso assim, não, porque eu atendia quando os adultos falavam, porque eu não era teimoso. Por exemplo, se eu queria fazer uma coisa, um adulto falava assim, não faz isso não, que é perigoso e tal, eu não fazia. Eu ficava com medo de ser perigoso mesmo e não fazia. Mas o Antônio, não, o Antônio era teimoso. Ele fazia. E eu conheço várias histórias da teimosia do Antônio, onde ele quebrou a cara. Eu só vou contar uma delas. Talvez 2. Não, acho que é uma só. Um dia, lá tinha uma árvore, chamava genipapo. Pé de genipapo. Genipapo é um tronco muito liso. Redondinho assim, sobe lá em cima que ele solta a galha. E é muito liso. E a gente tentava subir naquele pé de genipapo e não conseguia, não. Era muito liso. Eu não conseguia. E o Antônio, porque ele era mais selvagem, né? Quanto mais selvagem, mais forte, mais esperto. Eu era meio de laboratório, né? Então, mais frágil, mais bem tratado, então, mais medroso. E o Antônio não, ele era poderoso, ele era corajoso, ele avançava, e era da mesma idade. E o Antônio, naquele dia lá, perto de uns outros adultos que estavam assim, era logo perto da casa essa árvore. E o Antônio deu para subir na árvore. E foi subindo, e foi subindo, e foi subindo, e subiu. E chegou lá nas galhas. Aí ele ficou muito alegre, muito valente. E solando, né? Solando.
quer dizer, se vangloriando. Que nem gorila, assim. Gorila não faz isso? Pois é, o Antônio estava se vangloriando por ter feito aquilo, que é uma coisa que ninguém fazia. Ele fez. Aí ele foi para uma galha assim, e um adulto avisou, assim, essa árvore é bacana e tudo, mas é meia mole, esse trem aí pode quebrar com você. Ele disse, quebra nada e tal. Bom, ele era teimoso e corajoso. Se eu fosse no lugar dele, eu também faria o que ele fez. Mas não fui eu que fiz, foi ele que fez. E ele foi mais para a ponta da galha e começou a balançar nela assim, ó. E todo mundo avisou, todo mundo não, um lá avisou. E ele, não, tal. Só que a galha quebrou mesmo e ele caiu. Ele caiu. Era uns 2 metros, assim, o chão não era muito duro, não, tinha uma grama, tal, tinha uma coisa. E ele caiu lá e tal, e o adulto correu lá e pegou nele para ver se ele estava machucado, quebrado. E constatou que ele não estava quebrado, não quebrou osso nenhum. Mas tinha uma coisa nele que tinha quebrado. O que é que quebrou? Não é o ego, não. O ego estava inteiro. O que é que quebrou? Bom, quebrou aquela arrogância, né? Aquele mitidismo dele, aquela valentia, aquela coisa. Quer dizer, ele ficou humilhado, ele ficou com vergonha. Então, a dor da vergonha era muito maior do que a dor da queda. Aliás, isso acontece com todo mundo. Você já caiu de bicicleta? Isso eu já, muitas vezes. Toda vez que eu caí de bicicleta, muito antes de eu verificar se tinha quebrado alguma coisa, eu verificava se tinha alguém olhando. Porque se tivesse, a minha dor perante o que a outra pessoa estava pensando de mim era maior do que a dor do joelho ou da canela que bateu lá no chão e tal, né? Eu contei isso para falar daquilo que eu estava dizendo. A escolha da gente é feita livremente. A consequência dolorosa da escolha é culpa nossa. E toda dor que a gente passa é igualzinha a dor do Antônio que caiu do galho. Após aviso, desobedecido. O aviso foi desatendido. E ele então caiu e machucou. E ele ficou... a reação dele foi ficar com raiva de alguém. Mas não tinha ninguém para ele ficar com raiva, né? Porque era ele sozinho que subiu, ele que quis ficar, ele que desobedeceu, ele que caiu. Então, é assim com você. Toda vez que você está sofrendo, você fez alguma coisa que determinou aquele sofrimento. Pode ser que você nem saiba o que é que você fez, mas foi você. É muito doloroso a gente aceitar que a culpa é nossa, quando a culpa foi nossa. E a gente sabe o que é que a gente fez. E agora a gente não quer admitir por vergonha, por constrangimento. Igual a queda dele lá. Igual eu quando caía da bicicleta. Se eu caía da bicicleta, a primeira coisa que eu fazia era levantar bem depressa, montar na bicicleta e sair correndo de perto. Porque se tinha alguém vendo, a pessoa ficava para lá e eu já virava a curva lá adiante e perdia a vergonha de ficar olhando para a pessoa que conhecia a minha falha. Muitas das dores que você passa na vida, você não sabe por quê.
você fala assim, mas eu não caí da bicicleta. Eu não caí do pé de genipapo. Como é que eu estou sofrendo assim? Será que é verdade esse negócio de que toda vez que a gente sofre, isso decorre de alguma ação que a gente mesmo fez e foi responsável pela nossa dor atual? Será que é verdade isso? As pessoas têm muita dúvida a esse respeito. As pessoas relutam em aceitar que isso é verdade. E, todavia, isso é verdade. Tem até um nome empolgante, um nome substancial, bombástico, um nome grandioso. Esse nome é Lei de Causa e Efeito. Lei de causa e efeito. Esta lei diz assim: toda causa produz um efeito. Quer dizer, toda coisa que acontece gera uma consequência. Assim, se você não sabe qual é a causa, mas sabe qual é o efeito, mesmo que você não conheça a causa, você pode inferir. Você pode avaliar. Se eu estou tendo efeito, é porque aconteceu uma causa para este efeito. Se a causa é dolorosa em mim, não. Se o efeito é doloroso em mim, eu posso inferir que a causa foi feita por mim. Mas não pode ter sido feita por uma outra pessoa? Assim, poder pode. Assim, então são duas causas. Eu falo, nós temos que admitir duas causas para cada efeito. Porque pode ser que a minha dor tenha resultado de uma ação sua. Você, por exemplo, me deu um chute e doeu. Então a minha dor não fui eu que fiz, foi você. Mas diz a lei de causa e efeito que toda dor que eu sofro vem de causa minha e não do outro. E se ele me deu um chute? Aí nós temos que estudar isso. São duas causas. Ele deu um chute em você, por quê? Porque eu fiz tal coisa com ele antes. Então, esta é a causa sua. A causa sua chama causa original. A causa dele chama causa desencadeante. Então, toda dor que a gente tem vem de uma causa original nossa, que pode estar sendo desencadeada por uma outra pessoa. E essa pessoa que desencadeia a causa próxima contra nós, fazendo a dor, esta pessoa que está fazendo isso, pode nem saber que ela é causa de uma outra coisa que eu fiz. Porque a causa original pode ser, e constantemente é, oculta. Às vezes a causa original é antiga. Mas o efeito atual eu estou sentindo e pode estar sendo produzido por uma outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa é casada com, digamos, vamos citar mais próximo, né? Uma mulher é casada com um certo cidadão que
faz uma porção de coisas que causam dor nela. Pode ser dor física ou dor moral. A maioria é dor moral. Muitas mulheres são machucadas pelos maridos. Mas a quantidade de dor que a mulher sofre produzida pelo marido é 1000 vezes menos do que a quantidade de dor física, é 1000 vezes menos do que a dor moral. Então, um marido pode produzir muita dor moral na esposa e às vezes até nenhuma dor física. Agora, a dor moral pode ser produzida pela mulher também. Muitos maridos se queixam de dores horrorosas que as mulheres deles fazem com eles. Em termos por exemplo, desatenção. Você chega em casa e vai contar um caso para sua mulher. Você está empolgado, uma coisa gostosa, agradável que aconteceu, mas a mulher está com um pouquinho de raiva de você por causa de um negócio que você fez ontem. Aí você chega e conta aquilo para ela, e ela nem olha na sua cara. Ela escuta. Ela não quer te valorizar. Ela não quer te agradar. Então ela escuta e não te dá bola, não te dá atenção. Aí você fala, ela fica completamente calada. Não faz cara feia, não faz censura, nada. Mas não faz um gesto de apoio. E na hora que se acaba, ela está em completo silêncio. Você já experimentou fazer isso? Passar por essa situação? Não precisa ser mulher da gente, não. Qualquer pessoa. Amigo, companheiro, conhecido, empregado, colega, chefe, qualquer um. Você conta um negócio para ele, ele fica completamente calado. Na hora que você acaba de contar aquilo, às vezes você até dá uma risadinha e tal, e o outro não. Está lá. Aí como é que você fica? Eu digo isso porque eu passo muito por isso. Bom, passei muito por isso durante a minha vida toda. Ultimamente até tenho passado menos, sabe? Porque depois que eu fui ficando mais idoso, esse tipo de coisa foi diminuindo na minha vida. Eu nem sei explicar por quê, mas foi. Hoje em dia eu até desfruto de uma linha de cordialidade bem interessante daqueles com quem eu moro, com quem eu convivo. Talvez porque eu tenha ficado mais velho. Ou será que é porque eu também mudei algumas coisas? Né? Porque quando você fica mais velho, você aprendeu, você quebrou a cara muito. E aprendeu alguma coisinha. E você então, muitas coisas que você podia fazer que desagradam os outros, você não faz mais. Isso eu sei, porque tem hora que eu chego a me balançar assim para fazer uma coisa que vai desagradar, e lá dentro alguma coisa me fala, faz isso. Não é um espírito que está falando, não. É a minha experiência de quebração de cara. Eu já quebrei a cara por aí, não vou quebrar de novo, não. Gato queimado com água quente tem medo de água fria. Não é? Ele tem medo de qualquer água, ele pensa que é quente. Então ele não facilita com água. Se você machucou com água, você tem medo de água. Se você se aborreceu pelo fato de ter desconcertado os outros, o outro reagiu e te deu um tranco. Aí você não gostou do tranco, mas foi você que provocou, porque você desconcertou o outro. Eu fiz isso muito, nossa. Desde quando eu era garoto, eu trabalhava no sentido de me servir.
E para me servir, às vezes eu desconcertava alguém. Um dia, uma das minhas irmãs foi contar uma proeza do filho dela, um filho pequeno. E eu era meio sem juízo. Aliás, sou até hoje. Mas naquela época era muito. Então a minha irmã foi contar um caso do filho dela, uma proeza, uma vantagem do filho dela, filho pequeno. E ela então contou para nós, para a família dela, para meu pai, para meus irmãos, para nós ali, né? Aí na hora que ela acabou de contar, todo mundo deu uma risadinha assim e tal, né? E eu falei assim, isso não aconteceu, isso foi ensinado. Olha, o menino fez uma proeza. E eu falei que aquilo foi ensinado para ele. Logo ele não fez proeza nenhuma. Ela inventou ou programou e agora está contando para levar vantagem. Mas eu atinei com isso, porque eu sou esperto, e aí eu entreguei o culpado. Foi isso que eu fiz. Na hora que eu falei esta frase, foi um gelo na sala. Aí uma das outras irmãs, uma outra, falou assim, menino sem educação, sem modo, falou para mim. Aí eu fiquei ofendido, surpreso dela ter falado aquilo, porque eu tinha feito a vantagem, eu desmascarei o malandro. Né? Porque as minhas outras irmãs, quando aquela ia embora, elas falavam, aquilo lá não aconteceu não, aquilo foi ensinado e tal. E eu, criança, né? Na hora que a outra veio fazer uma vantagem, eu entreguei. Achei que estava fazendo uma grande proeza. Eu estava magoando a coitada da minha irmã que estava contando o caso. E a minha outra irmã, que era a que mais denunciava aquela que fazia as proezas, brigou comigo falsamente. Na hora que a outra ia embora, ela mesma falava que aquilo foi ensinado. Bem, dessa época para cá, eu venho repetindo essas ações pela vida fora, de modos variados. Até lá adiante, quando eu finalmente descobri que eu não devia plantar sementes amargas, porque eu ia colher espinhos com aquilo. E eu passei a reduzir as minhas interferências desagradáveis nas conversas dos outros, por um aprendizado experimental de quebrar a cara. Eu quebrei a cara tantas vezes que finalmente eu falei, opa, não vou fazer mais isso não, porque é ruim para mim. Pois bem, este processo é o que a lei divina usa para ensinar as pessoas a viver. Na medida que você vai aprendendo, na medida que você vai vivendo e vai errando, e vai sofrendo a dor do erro, você vai relacionando a dor com o erro que você fez, e vai aprendendo a evitar aquele erro. Ou seja, a causa e o efeito, a lei de causa e efeito, trabalham para consertar as pessoas. E por mais que conserte, não conserta tudo, porque nós ainda temos uma porção de falhas de comportamento. Mas toda falha de comportamento que você tem, e vamos parar aqui para dizer que são muitas, toda falha de comportamento que você tem, vai ser consertada pela vida. Ou você vai ler e vai aprender que não deve fazer aquilo, aí você consertou pelo bem. Ou então você não aprendeu e erra e a vida te machuca. E nesse caso você aprendeu pelo mal. Mas você vai aprender ou pelo bem ou pelo mal. Tem dois caminhos. O céu conta com dois ralos. O céu conta com dois ralos para limpar o destino. Instrução é o ralo grosso, sofrimento
o ralo fino. Dizem os Espíritos. Olha que ensino bom, não é? Eles estão resumindo isso que eu estou falando aqui, com essa trovinha. O céu vai consertar você, não tenha dúvida. Ele tem 2 ralos para consertar você. Ou você cai no ralo grosso, se você escapar do ralo grosso, você não escapa do ralo fino. Ou você conserta pelo bem ou pelo mal. Mas você vai consertar. A lei de causa e efeito está aí, malhando na vida de todo mundo ocultamente. O tempo todo. Jesus falou isso. Ninguém pode colher uvas quando houver plantado espinheiros. Olha aí. É a causa e efeito. Só que o efeito é proporcional à causa. Se você faz uma causa boa, você tem um efeito agradável. Se você faz uma causa má, você tem um efeito desagradável. Mas tem uma coisa, quem faz a causa sofre o efeito. E todo efeito que você está sofrendo, é você que fez a causa. Jesus falou, aquilo que plantardes, é isto mesmo que ireis colher. Então é você que fez a causa da sua dor. Está com dor de cabeça? Estou. Você plantou. O que foi? Alguma coisa que eu comi ontem. Isso aí é a causa próxima. Você comeu um trem ruim ontem, hoje a cabeça está doendo. Pode ser. Tomou uma pinguinha mais avultada ontem, hoje está com uma dor de cabeça. Isso é causa próxima. Causa próxima. Essa causa próxima não é a causa real, é a causa desencadeante. A causa original é lá atrás. Essa dor de cabeça vem da onde? Bom, ninguém pode saber de onde que vem uma dor de cabeça, né? O que é que você andou fazendo que nessa vida você tem... Porque não é uma dorzinha de cabeça que a gente tem de vez em quando. Não. Mas tem gente que tem dor de cabeça todo dia, a vida toda. Aí é uma plantação que ele fez. Ele tá colhendo um espinheiro. Consequente é uma planta que ele plantou lá atrás que era espinhosa. Não tem outro jeito. Porque se não fosse assim, Jesus tinha errado, tinha ensinado errado. E a própria justiça divina não existiria, não é? Porque a justiça divina existe fazendo quem errou pagar a conta. É a justiça humana que não faz isso. A justiça humana constantemente cobra do sujeito errado. E aquele que é nitidamente culpado, mas é poderoso, não paga, exceto se ele cair na Lava Jato. Lá na Lava Jato, o poderoso paga a conta do mesmo jeito. Tanto que os poderosos ficam arrumando tudo quanto é jeito para não cair na Lava Jato. Porque o juiz Sérgio Moro é perigoso. O pessoal fala assim, não vai naquele cara não, porque ele não brinca em serviço. Ele bota você na cadeia. Você pode ser poderoso à vontade. O cara da empresa maior do Brasil pegou 19 anos de cadeia. Agora, esses dias aí. A maior empresa, mais poderosa do Brasil. Então, todo mundo tem medo. Agora, nós, todos, principalmente brasileiros, né? Nós ficamos tão decepcionados com a justiça que a gente vê os poderosos não pagando a conta. Todo ladrão de galinha vai preso na cadeia. E todo cara que rouba milhões não vai preso. Ele entra com processo, entra com recurso, 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 entra com recurso. Finalmente esgota o prazo. Aí ele está livre, não pegou cadeia. Então a gente é decepcionado com a justiça humana. Mas você
não é decepcionado com a justiça divina. Até porque, e se a injustiça humana com você for um fator desencadeante de uma justiça real para uma causa que você plantou lá atrás? Você, por exemplo, fez muita injustiça com os outros lá numa vida anterior. Muita. E agora nessa vida aqui você está lá todo inocentinho, subitamente, pá, uma baita acusação injusta contra você. E você pega um crime aí que você não cometeu e vai preso e tal e tal. E fica bravo com a justiça. Mas essa justiça humana foi fator desencadeante. É causa próxima. A causa real mesmo foi lá atrás, quando você fez essas injustiças com os outros. E escapou. Escapou da justiça dos homens, mas não escapa da justiça divina. É como se a sabedoria divina falasse assim: não precisa fugir. Galinha de casa, não se corre atrás dela. Por quê? Porque eu te pego depois, você vem aqui, depois de manhã, você vai dormir ali, ó. Aí eu te pego e cobro o seu erro de anteontem, lá atrás. Ó. A lei divina faz isso. Você nunca vai deixar de pagar a sua conta. Nunca. Por mais que você fuja. Porque tem gente que mata. Jesus falou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quer dizer que um cara que mata vai morrer matado, né? Conheço um monte de gente que matou e morreu de velho numa cama lá, cercado de todo conforto com a família lá, e não tomou tiro nenhum. Mas também conheço uma opção de gente que era jovem e estava passeando lá no Rio de Janeiro, aí viu uma bala perdida lá, não sei de onde, pá, nele, e ele morreu. Quem é esse cara que morreu com a bala perdida? Foi aquele cretino que matou lá atrás e morreu de velho. Morreu aqui, mas tem outra vida, ali adiante você paga a sua conta. A lei divina. Quer dizer, a lei divina, através da lei de causa e efeito, acerta a conta. E não foi Deus que castigou você, foi você que fez a causa. E o efeito vem contra você. Isso é a lei de Deus. Quer dizer, Deus não fez nada contra você, foi você mesmo que fez. Se você resolver botar a mão no fogo para ver se queima, a gente pode falar assim, não põe a mão no fogo não, que queima esse trem aí, não bota a mão aí não, que você vai queimar. Você, não acredita, e pá, e põe a mão. Aí frita o dedo e fica doendo 2 meses. Então, esse cara que fritou o dedo, ele mesmo foi o fator desencadeante de um erro que ele pode ter cometido lá na outra vida, onde ele pegou o dedo de uma pessoa que ele queria castigar e botou lá na chapa quente e fez o dedo dele lá torrar. Agora ele mesmo botou o dedo dele lá na chapa, num lance de aparente inocência, mas ele estava cumprindo um destino lá de trás que ele mesmo escreveu. Porque quando você comete a falha, a notícia da falha fica arquivada dentro do seu psiquismo. Como o psiquismo não morre, quando morrer, morre o corpo, o psiquismo fica vivo, que é você. No tecido sutil da alma, não é? Aí você leva aquela culpa para outra vida. Quando você nascer, quando você estiver lá vivendo, aí vem aquela causa antiga, a causa original lá de trás, para cair em cima de você e fazer você passar por uma dor que você plantou.
Mas toda dor que a gente passa é assim? Fala, não. Só as dores graves, intensas e compridas. Essas são chamadas expiações. Essas dorzinhas pequenas que a gente tem aí e tal, e cura com aspirina e tal. Isso aí não é não. Quer dizer que tem uma outra causa para a dor? Tem. Que não é a expiação. Não é consequência da lei de causa e efeito. Não é uma lei de expiação. Você errou lá atrás, vem consertar aqui. Tem uma outra dor que não é assim. E essa dor pode ser dolorosa para danar. Por exemplo, Jesus passou por essa dor. Jesus foi chicoteado. Aquela chicoteada, aquelas chicotadas lá do exército romano, feito com o chamado chicote romano. Chicote romano era um chicote de 3 fios, de couro curtido, com parafusos, com preguinhos, com substância cortante nas pontas. Material feito lá cheio de... Então, quando dá uma chicotada, o chicote corta a carne e as pontas do chicote bate e penetra na carne, com aquelas pontas de furo, e fura a carne. Jesus levou 39 chicotadas dessa, que era chamado suplício romano. 39 chicotadas. Era oficial. 39 chicotadas. Todo prisioneiro passava por 39 chicotadas. Era oficial. E aquilo doeu para danar, né? Jesus não merecia isso. O que Jesus fez para merecer 39 chicotadas? Então, nem toda dor decorre de uma dor plantada para trás. Estas dores que não foram plantadas são chamadas provas. E aquelas dores que decorrem de uma plantação que a gente fez, aquelas são chamadas expiações. Então tem as expiações e as provas. Expiação é aquilo que você plantou e vai colher, está colhendo. E outras ainda vai colher. E todo mal que você fizer vai colher. Expiação. Agora, fora essas, tem as provas. Que são dores que a gente não plantou. Mas vem assim mesmo. Para quê? Porque a dor é educativa. A dor da prova é meramente educativa. Ela prepara você para ser melhor pessoa no futuro. E a expiação conserta a sua falha do passado. A prova conserta a sua convivência para o futuro. A prova faz você se transformar em pessoa melhor. 80% das nossas dores são provas. É só uns 25% da vida da gente que tem expiação. Por exemplo, às vezes você casa e tem um filho problemático. Muito problemático. Aí é expiação. Você veio para cuidar daquilo, para criar condições para ele. Você fica doido para resolver o problema, mas não consegue. Eu conheço muitas mães desesperadas porque não conseguiram resolver o problema de droga do filho, por exemplo. Não conseguiram resolver. Problema de mau gênio, problema de desonestidade do filho, ladrão. E a mãe peleja para... E assim por diante. Mas são expiações. É um espírito infeliz, um espírito atrasado, um espírito endividado, que aquela mulher aceitou a incumbência de orientar. Às vezes ela própria trabalhou para ajudá-lo a cair naquela falha lá. Tem até uma história de um espírito que conta de uma mãe que
era fazendeira aí de escravo, aqui no Brasil, tempo dos escravos. Era uma fazendeirona lá de escravo. E os fazendeiros tinham aquele negócio de punir os escravos para eles não fugirem. Ou se fugia um pouquinho, eles faziam qualquer coisa, era amarrado lá e apanhava de chicote. Então, esta mulher estimulava muito o filho, porque ele era filho, né, da dona da fazenda, então ele tinha aquele poder na fazenda, ele gostava de bater nos escravos. E este filho dela chamava Dom Muniz. Então, teve um espírito chamado Silva Ramos, que escreveu essa história dessa mulher e desse filho em verso, num soneto. Não sei se vou lembrar o soneto todo, não, mas pelo menos um pedacinho é assim. A mulher, né? Bate, meu filho, dizia a senhora de Subido Mirante. Quer dizer, estava num lugar alto, né? Subido Mirante, um lugar onde ela mirava, onde ela via. Bate, meu filho, dizia a senhora de Subido Mirante. Zurge o chicote a preceito. Um servo é igual ao boi que nasceu para o eito. E o filho Dom Muniz deixava o servo em sangue. Bom, aí o tempo passa, né? E agora, diz o poeta assim, no além, depois que morreram todo mundo, né? No além, cai Dom Muniz em abismos de prova. Porque ele era muito culpado, ele gostava de bater, né? E a mãe, aflita, pobre mãe, pede a Deus vida nova. Quer trazê-lo outra vez numa estrada sem brilho. Deixa eu ver. Aí eles vão nascer de novo. Olha, ela pede. Porque ela que foi a mãe dele e ensinou a maldade para ele, estimulou ele a ser mal. Lá no além ele está sofrendo muito, ela não aguenta a dor de ver o filho sofrendo daquele jeito. Ela quer nascer de novo para consertar aqui na terra, porque lá não conserta. Então ela fala assim, tá bom, eu aceito ser mãe dele outra vez, mesmo que seja numa estrada sem brilho, não precisa ser poderosa. Deixa eu ver como é que é o finzinho do soneto. Hoje... Bom, certo é que ele nasceu, a mulher nasceu e ele é o filho dela e o Espírito fala assim, e ele é doente, cego e louco. E ela cuidando dele. Pobre. E anda com ele pela rua pedindo esmola. E eu termino o soneto assim, aos duros repelões de um jovem cego e louco, ela grita, não me batas, meu filho.
Olha, o contrário lá da vida, quando ela falava, bate meu filho, mete o chicote nesse desgraçado, serve igual um boi que nasceu para apanhar, mete o chicote, bate meu filho. Lá na outra vida, mãe do cara cego e louco que anda, uma das coisas que ele gosta de fazer é bater na mãe, que toma conta dele. E ele é cego e louco. A loucura é por causa da maldade dele. E a cegueira é consequência das ruindades que ele fez com os outros. E a mãe, o castigo dela é ser mãe dele. Pobre e apanhando dele todo dia. E ela precisa gritar agora para consertar. Não me bata, meu filho. Bom, isso aí é para ilustrar que muitas vezes a mãe que está aqui penando com o filho danado aí, ela é culpada. Ela que botou o sujeito lá na ruindade, agora ela está pagando pato aí com a ruindade dele. Tem uma outra historinha. Pena que eu li esses sonetos, eu li essas poesias, faz muito tempo, eu não estou com elas lembradas direitinho não, mas é só para contar o enredo, né? É uma mulher uma moça muito bonita numa festa, e ela muito requestada pela admiração dos jovens, ela, por vaidade, por excesso de prazer, de brilho, ela induziu um rapaz a morrer por ela. Fez ele suicidar. Deixa eu ver como é que é isso. Recordo, Castelã, o Narciso Trescala, de teu colo a fulgir de joias soberanas. Narciso é uma pedra preciosa, né? Trescala brilha, né? O Narciso Trescala de teu colo, a fulgir de joias soberanas. Alguém morre na festa e soberba te ufanas do jovem que induziste ao suicídio na sala. Tempos correram presto. Trazes agora ao peito um filhinho sem fala. Quer dizer, na outra encarnação. Mutilado ao nascer, flor que se despetala. Do trato de aflição da prova em que te fanas, restauras padecendo a dívida de outrora. Ontem criminosa e má, hoje mãe que geme e chora. Salve a reencarnação, passaporte ao futuro. Mãe, agradece a dor. No porvir que vem perto, brilharás como estrela ante teu filho liberto. E subirás ditosa ao reino do amor puro. Diz lá o Espírito. Aí está contando a história toda. Ela fez o crime, pagou a conta, e se ela enfrentar bem a encarnação de dor, com paciência e tal, mais para frente, ela restaura o filho e restaura ela mesma. Pode ser que dure 1 ou 2 ou 3 encarnações disso aí. Mas lá adiante ela vai subir como estrela, espírito adiantado. E ele também. Quer dizer, não vai para o inferno, não. Se fosse para o inferno, que lucro Deus teria em botar o cara no inferno? Vai pagar a conta, desgraçado. Mas que vantagem você leva? Daqui a 200 anos, daqui a 3.000 anos ele está lá no inferno. Daqui a 10.000 anos ele está lá no inferno.
Agora, bota ele para nascer de novo e inverte a situação. Daqui a 500 anos está todo mundo sarado, consertado. Pagou a conta. Aprendeu. Porque a gente não faz ruindade por maldade. O mal não existe. O que existe é a ignorância. A gente faz maldade porque não sabe. Se a gente soubesse, a gente não faria. Ninguém é tonto de botar a mão lá assim, para queimar. A gente, se souber o mal que tem, a gente não faz. Então, é por isso que Jesus ensinou o amor. O amor até aos adversários. E o Espiritismo existe para trazer, numa linguagem moderna, os ensinos de Jesus lá sobre o amor. O que é o Espiritismo? É a linguagem do Evangelho na literatura atual. Só isso que é. Você não precisa ler a Bíblia lá, tal, aquela história. Lê os livros aí que é o mesmo assunto numa linguagem de hoje. Que você entende. E mexe com você. Porque o negócio é mexer com você. É você se emocionar e falar assim, não, eu vou fazer. Então eu tenho 2 caminhos? Tem 2 ralos. Se você escapar do ralo grosso é escolha sua. É estudar e se esforçar no bem. Isso dói um pouquinho. Porque não é muito fácil fazer o bem, né? É cansativo, é dificultoso. E estudar, não é fácil estudar. Você decorar, aprender coisas, tal, dá um trabalho danado. Quando eu estava estudando, teve tanta vez que eu sofria tanto lá com aqueles estudos, que teve tanta vez que eu falei, não aguento esse trem não, é muito complicado, é muito difícil. Eu estou quebrando a cara aqui todo dia, só. Não estou vendo rendimento nesse trem. Mas fiquei firme lá, né? Aguentei os trancos lá. Porque entrar na universidade é fácil, sair, eu comi fogo para sair daquela faculdade. Mas depois que eu saí, a minha vida só foi boa. Poxa vida, o que eu aprendi lá me ajudou tanto, a vida toda. Nossa. Então, o estudo é um ralo. Rala a gente. Mas é uma dor muito menor do que o ralo fino. Ah, é. Não queira enfrentar o sofrimento. Enfrente a dor do estudo e do trabalho no bem. Que aí você não tem que consertar os seus erros cometidos por invigilância, por ignorância. Você não tem que consertar com dor. Finca o pé no bem. Que você não precisa de consertar com dor. Porque nós todos somos devedores, isso não tem dúvida. Aí para trás nós pintamos e bordamos. Esse negócio de matar os outros e tal, judiar, nós fizemos isso tudo. Está tudo equivado. E nós vamos resgatar esse trem aí qualquer hora. Aí. Então vamos fincar o pé no bem. Porque o bem evita que a gente tenha que pagar com dor. Ah, mesmo que eu tenha matado? Mesmo que tenha matado. Você matou, mas salvou a vida de gente, ajudando e tal. O apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fez? Mandou matar gente lá, a pedrada. Ele era mau. Senta a pedra, esse desgraçado aí, ele merece morrer. Mas quando ele conheceu Jesus, ele se dedicou ao bem, só fazer o bem para todo mundo. E ele apanhou, sofreu, lutou, tal, fazendo bem. E não precisou de ninguém matar ele, não precisou de tomar... Ele andou tomando as pedradas, ele andou tomando umas surras lá, mas a serviço do bem. Aquilo lá foi prova. Porque as expiações ele liquidou todas fazendo o bem. E quando ele desencarnou, ele foi levado para o mais alto num coche de açucenas divinas. Quem leu o livro Paulo e Estevão viu o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele morreu lá no finzinho. O espírito dele saiu do corpo luminoso, levado por uma corte de
de anjos, de pessoas queridas, de pessoas que ele beneficiou, e pessoas elevadas, e amigos, e criando um coro de crianças celeste cantando, uma carruagem de flores. Numa encarnação, o cara consertou tudo. Então você também pode. Finca o pé no bem, no amor ao próximo. Quando eu falo para você trabalhar no bem, não é trabalhar para mim, não. Eu, se quiser, tenho que trabalhar no bem também. Você acha que eu estou fazendo o quê? Trabalhando para mim, no bem. Ajudando os outros. Para mim. Isso aí vai pagar minhas contas lá. Vai me ajudar, me livrar dos karmas, das dívidas. Agora, faz parte do meu serviço ajudar o outro a descobrir o serviço dele. O centro aqui é um local onde nós motivamos você a entender esse negócio para você trabalhar também, para você salvar sua pele. Porque eu não posso salvar sua pele para você. Eu estou salvando a minha. A sua eu não posso. Se pudesse, eu até ajudava você, porque ia ser melhor para mim. Mas eu não posso salvar você. Só você pode. Deus já fez assim. Porque senão você comprava, né? Você deitava lá na rede, você trabalha lá para mim. Eu trabalhava, aí você ia para o céu, num carro de flores, de açucenas divinas lá. Fez nada, malandro. Mandou os outros trabalhar para você. Não existe isso. Você tem que fazer. Bom, gente, é isso por hoje. Vamos encerrar aqui. Formulo votos para que vocês todos tenham uma noite excelente, ótimo serviço para os trabalhadores e ótima sequência para aqueles que estão iniciando. E seguiremos juntos, todo dia, transformando a dor escura e fria em bendito calor de vida eterna, como dizem os Espíritos. Estaremos juntos.